Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Ronivaldo, Eunice, Ingrid, Milena, Thalissa. Thalissa que fala? Se eu estiver falando errado, pode me corrigir, tá bom? Boa noite. Vamos lá, gente. Thalissa, mas só pode falar do jeito que quiser, não tem problema não, que é difícil mesmo. Como que é, tá? É Thalissa. Ah, é Thalissa. Não, certinho, Thalissa. Boa noite. Então tá bom, Ronivaldo, boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Vamos lá, né, gente, terminar o nosso dia de hoje. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Primeiramente, né, eu quero desejar boas-vindas a vocês, a nossa primeira aula de redação técnica, né? Serão 3 aulas, né, dessa disciplina, que é uma disciplina que eu gosto muito. Tá cortando? Tá bom agora? Tá dando para ouvir, gente? Eu consigo te ouvir, professora Roberta. Às vezes pode ser erro de internet, pessoal. Tenta entrar e sair novamente que eu aceito vocês. O resto tá ouvindo? Thalissa? Tá ouvindo? Eu escuto perfeitamente. Ah, não, então tá bom. Então, gente, eu quero desejar boas-vindas a vocês, a nossa primeira aula de redação técnica. Meu nome é Roberta Silva, eu vou ser professora de vocês, né, nessa disciplina, que é uma disciplina que eu gosto muito, sou apaixonada, porque quando a gente fala de redação técnica, a gente não... Logo a gente remete... Quando fala redação, logo a gente remete lá no ensino médio, quando a professora de português ensinava a gente a fazer redação na escola, né, lembra? Eu confesso particularmente que eu não gostava. E eu sei que não só eu não gostava, muita gente é resistente, mas é porque a gente era imaturo, né? A gente não tinha tanta consciência, e às vezes não só imaturidade, a gente era imaturo, mas também às vezes o próprio profissional, às vezes não sabia passar para a gente o que era assim uma redação. E hoje, quando a gente vai amadurecendo, vai buscando mais experiência, como tudo na vida, a gente já vai conseguindo ter um certo entendimento. E hoje eu consigo ver o quanto que eu gosto. Por quê? Porque fala de escrita, fala de leitura, fala de comunicação, e é algo que eu sou muito apaixonada. Eu sou apaixonada pela comunicação, seja ela escrita. Thaís, boa noite, tudo bem? Seja ela escrita, seja ela oral. E vamos lá, né, gente? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, né? Para a gente dar início à nossa aula. Caso as explicações que eu trouxer, os exemplos que eu trouxer, porque eu sempre trago exemplos do dia a dia, ainda mais fundamentado, por quê? Porque nós estamos falando aqui de cursos técnicos, e o técnico ele precisa vir diretamente, precisa fazer uma incisão direta para a área a qual ele vai estar destinado, né? Então, a gente precisa, eu gosto muito de dar exemplo, eu acho que os exemplos são a forma mais fácil da gente estar entendendo. Por quê? Porque o meu intuito, particularmente, o meu, Roberto, como profissional, professor que estou aqui diante de vocês, não é fazer com que ninguém decore. Não, Deus o livre, decoração. Eu quero realmente que vocês compreendam e entendam o que é uma redação técnica. Quais são os fundamentos dessa redação? Qual a importância da redação? Qual a importância da escrita? Qual a importância da comunicação oral, de verbalizar tudo aquilo que está escrito para nós? Então, eu vou estar compartilhando com vocês a tela. Se vocês não estiverem enxergando, não estiverem compreendendo, por favor, gente, por favor mesmo, pode interromper, pode falar, professora, eu não estou conseguindo entender esse exemplo que você está dando. Professora, eu não estou conseguindo visualizar esses slides. A gente vai tentando melhorar, vou vendo o que a gente pode estar fazendo, tá bom? Vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Vamos lá, gente. Redação técnica. Antes de falar de redação técnica aqui, o que é a redação técnica? Primeiro, a gente vai ter que voltar lá no ensino médio, para a gente tentar relembrar o que é uma redação.
Eu confesso que agora, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho das lembranças lá do ensino médio. Da próximas aulas em diante, a gente já começa a funilar e mais para voltado para o curso técnico mesmo, que são as atas, os relatórios, prontuários e assim por diante. Porque o intuito aqui de uma disciplina de redação técnica é para que vocês saibam fazer um relatório. Porque não tem como um técnico se formar, a não ser que ele não queira. Porque o que o professor faz? O professor vem e traz aquilo que ele sabe. O professor vem, debate, traz debate, tenta trazer o conhecimento daquilo que ele sabe, daquilo que ele pesquisou. Mas cabe ao aluno querer escolher, querer aprender ou não. Ok? Vamos lá, redação. A redação é o ato de produzir um determinado texto. Então, a redação, gente, é uma produção de texto. Eu produzo um texto. Ela pode ser dividida em 4 tipos: uma redação dissertativa, descritiva, narrativa e informativa. Então, como assim, professor? Produzir um texto. Como que eu vou produzir um texto? Como que eu vou confeccionar um texto? Como eu vou escrever um texto? Eu só consigo produzir um texto, escrever um texto, se eu tiver um vocabulário ampliado dentro de mim. E como eu vou ter um vocabulário ampliado dentro de mim? Se eu tiver o hábito da leitura. Gente, não tem como, é impossível alguém saber escrever bem, saber se comunicar bem, se ele não tiver o hábito da leitura, se ele não buscar o hábito da leitura. Eu não estou falando que eu ou existe alguém que é 100% expert, não existe. Todo ser humano, tem pessoas que são muito boas, excelentes, mas seja qual nível que tiver, todos nós seres humanos, em qual área, a gente está aqui nessa terra em processo de evolução. Então, quanto mais você lê, especificamente voltado para essa disciplina que eu estou falando aqui para futuros técnicos de agronegócio, vocês precisam buscar esse hábito da leitura. Por quê? Porque o hábito da leitura ele vai ampliar o nosso vocabulário. Quanto mais você lê, você vai começando a ter sintonia, sintetizar mais palavras dentro de você, e automaticamente, quando você estiver fazendo uma redação, produzir um texto, ou comunicar oralmente, seja numa reunião, no DDSIG, algo aí na empresa, vocês vão buscar aquelas palavras aqui do seu inconsciente, que estão gravadas aqui no seu cérebro, que existe uma parte do nosso cérebro que fica gravado todas as nossas memórias, e você vai externar, você vai jogar para fora tudo aquilo que você leu no decorrer do tempo, no decorrer da sua vida. Eu vou bater muito na tecla sobre leitura. Eu, particularmente, Roberto, cada professor tem sua didática de trabalhar, cada profissional tem sua didática de trabalhar. Eu não consigo ver, eu não acredito que você possa aprender a criar um relatório aí no mercado de trabalho, ou a se comunicar dentro de uma entrevista ou dentro da empresa, aí, se você não tiver a buscar o hábito da leitura. Gente, e buscar o hábito da leitura, muita gente, às vezes, porque nós somos de um país que, infelizmente, culturalmente, nós não somos potencializados a ler. Então, a leitura, infelizmente, no Brasil, não é algo tão recorrente, né? E o que acontece? Isso faz com que cada vez mais o brasileiro fique em déficit diante dos outros países. Por quê? Porque a gente não tem o hábito da leitura. E quando fala de leitura, às vezes a gente pode pensar, mas eu não gosto de literatura, eu não gosto de poema, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Gente, mas quem disse que para ler você tem que ler só literatura? Se você não gosta de ler literatura, para que você vai, borrifa d'água, você vai pegar livro de literatura para ler? Se você não gosta de ler poema, para que você vai escolher um livro de poema para ler? Primeiramente, se você não tem um hábito da leitura, eu quero que você se questione. Busque na sua consciência. Busque um diálogo interno com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Você tem um hábito da leitura? Você tem esse hábito? Se você não tem esse hábito da leitura, o que você gosta? Quais são os temas que você mais tem preferência? Você gosta de drama? Você gosta de romance? Você gosta de comédia? Você gosta de terror? Ou você, como um futuro profissional de agronegócio, você gosta dessa área? Eu acredito que sim, porque senão você não estaria aqui cursando esse curso. De que você gosta? Você gosta sobre o comportamento humano? Você gosta de psicologia? Sobre o que você gosta? Você gosta de política? Só você sabe. Eu, Roberta, sei do que eu gosto.
Então, aquilo que você gosta, passe a criar o hábito de buscar ler conhecimento sobre isso. Principalmente vocês como técnico, nós como profissional. Como que você vai ser um bom técnico, colocado aí no mercado de trabalho, fornecer um serviço eficiente, porque quando a empresa te contrata, ela quer que você entregue um serviço eficiente, se você não tem o hábito de ler e estudar o ramo a qual você vai atuar. Então, você, como futuro técnico de agronegócio, começa a pegar aí informativos sobre o agronegócio. Começa a buscar páginas aí, começa a seguir. Eu quero que você se pergunte aí no seu inconsciente. Se você buscar no seu Instagram agora, como futuro técnico de agronegócio, você tem o hábito de seguir alguns perfis com esse tema ou não? Você que segue sua fofoca. O que você anda seguindo? Porque você tem que despertar. Você tem que despertar em você aquilo que você quer ser. Você tem que despertar em você o hábito da leitura. Professora, eu não gosto de ler nada. Que seja uma bula de remédio. Comece a ler. Eu não leio, professor. Comece a ler uma bula de remédio. Eu não leio, professor. Comece a ler um rótulo dos alimentos que você compra. Mas comece. Só não pare. Só não fique estagnado. Comece a ler. Por quê? Porque daqui a uns dias você está se formando. Daqui a um dia você está frente a frente com um recrutador no mercado de trabalho. Daqui a um dia você pode ser responsável, supervisor, um líder dentro da organização, pode ser responsável por fazer as reuniões semanais. Ou você vai ser responsável por entregar um relatório, ou responsável por um CIPAT, fazendo um DDCIC. E aí? Como que você vai tomar posse? Como você vai tomar frente disso? Se você não tem um hábito de leitura, você ficará perdido. Por quê? Por que a gente fica perdido? Porque a gente não tem o hábito de ler. E aí, a gente fica perdido porque a gente não sabe que palavras a gente busca no inconsciente aqui para colocar para fora. Então, quando você tem um hábito de leitura, se você tiver que produzir um texto, um relatório é uma produção de texto. Lá nas próximas aulas eu vou explicar isso. Um prontuário médico é uma produção de texto. Imagina um médico. Como que ele vai preencher um prontuário? Como que ele vai alimentar um prontuário de um paciente se ele não tem o hábito de estudar sobre a área que ele atua? Se ele não tem um hábito da leitura? Quais são as palavras técnicas que ele vai colocar naquele prontuário se ele não tem um hábito da leitura? Você, como futuro profissional de agronegócio, se você não tem um hábito da leitura, como que você vai alimentar um relatório, se for necessário? Se você não tem um hábito da leitura, quais palavras técnicas você vai utilizar se você não tem um hábito da leitura? Quando você lê, você toma posse. Quando você toma posse, você representa. Quando você representa, diante de qualquer pessoa, você vai passar segurança. Vamos lá. Quando eu falei aqui que são os 4 tipos de redação, não falei? Redação dissertativa. Dissertativa vem de dissertar. Redação dissertativa, ou texto dissertativo, é o tipo de texto que apresenta argumentos e expõe ideias acerca de um tema proposto. Então, eu vou dissertar sobre algo. Supondo que vocês aí têm que fazer uma redação dissertativa, lá no processo seletivo. Vocês são futuros profissionais de agronegócio. E aí? Vocês vão precisar dissertar sobre a área. Aí a empresa coloca um tema. Financiamento de empréstimos para agricultores. Como que você vai falar sobre o financiamento de empréstimos para agricultores, sendo que você não leu sobre isso? Como que você vai falar sobre os embates que andam entre governo e agricultores para liberar financiamento, se você não leu sobre isso? Então, como você vai destrinchar e produzir um texto? Agora, quando você lê, mesmo que no texto você cometa alguns erros de parágrafos, mesmo que no texto você cometa alguns erros de estruturação ou concordância, mas se você lê, você consegue destrinchar esse texto, independente dos erros que você pode cometer no caminho. Então, aqui na redação dissertativa, eu vou argumentar sobre algo. Como eu falei, se você tem que fazer um texto sobre o financiamento para agricultores no Brasil, como que você vai argumentar sobre esse financiamento, se você não leu?
A redação dissertativa é um argumento. Como eu vou argumentar sobre algo? Como eu vou dissertar? Porque argumentar é dissertar. Como eu vou argumentar sobre algo se eu não tenho o hábito de ler? Um advogado, por exemplo. O advogado vai e ele pega uma causa de defesa. Ele está lá para defender o quê? O réu. O réu pagou por ele. Está pagando para que ele defenda-o. Como que o advogado vai defender diante do juiz o seu cliente se o advogado não debruçou noites e noites lendo sobre a lei para argumentar, para estar frente a frente com o juiz e argumentar e buscar alguma brecha? Isso é uma redação. Quando o advogado está frente a frente, ele está fazendo uma redação dissertativa, porém oral. Na noite anterior ou nas noites anteriores, ele escreveu aquele argumento, aquela dissertativa. Depois, frente a frente do juiz, o que ele faz? Joga para fora. Ele coloca ela de forma oral, verbaliza. Então, é preciso que vocês entendam e compreendam e levem muito a sério. Se você quer chegar longe, se você quer ser um profissional de sucesso, se você quer sentar em mesas, grandes mesas, com pessoas, tanto pessoas que ganham salário mínimo, como pessoas que ganham 30, 40 salário mínimo, como grandes empresários, e sentar como normal, sem se sentir inferiorizado, igual todos nós somos, mas sem se sentir inferiorizado, busca o hábito da leitura. Gente, a leitura ela é libertadora. Parece chatice. Já tem 6 minutos que eu estou falando sobre isso, mas ela é libertadora. Porque quando você lê, seja uma pessoa que ganha um salário mínimo, seja aquela pessoa que ganha 40, 50, 60 salário mínimo, você conversa olho no olho sem se sentir inferiorizado. Por quê? Porque você consegue explanar qualquer conversa. Você consegue adentrar em qualquer ambiente. Você consegue tomar posse da sua identidade. E assim é o advogado. Porque se o advogado não leu sobre as leis, se ele não buscou brechas para defender o seu cliente, quando ele chega lá na frente do juiz, o que ele vai fazer? Ele passa em segurança. E o advogado não pode passar em segurança. Porque ele tem que passar que ele tem convicção que o cliente dele é inocente. Então, por isso que é importante o hábito da leitura. Aqui eu trouxe para vocês 7 pontos aqui para planejar um texto. Planeja o texto, só então cria o título. Que nesse caso, gente, se porventura a empresa ou o lugar onde vocês forem confeccionar e produzir um texto, eles não derem um título, porque na maioria das vezes eles dão esse título já. Mas se eles não derem esse título, aí você pode planejar e só no final você vai extrair, né, o título do texto. Sintetize a sua tese. Como assim sintetizar? Coloque tópicos. Planeje. Sobre o que eu vou falar? Eu vou falar sobre o financiamento para agricultores no Brasil. Então, comece a colocar tópicos, um rascunho, para que você comece a sintetizar. Eu vou falar sobre isso, sobre financiamento, eu vou falar sobre as inadimplências, sei lá. Porque só quem tem o hábito da leitura, porque eu não sou dessa área, eu vou confessar que eu não leio sobre isso assim, alguma coisa ou outra, e aí você começa a sintetizar. Coloque o título apenas se for solicitado. Cuidado com as perguntas. Por que cuidado com as perguntas? Quanto mais você coloca perguntas no texto, mais você vai ter que ter provas para argumentar e validar e responder aquelas perguntas. Então, sempre a gente tem que tentar buscar perguntas fechadas. Um exemplo que eu gosto muito de trazer também é vendas. Vendas é comunicação. Um bom vendedor, quando ele vai vender algo, vamos supor que eu vou vender um perfume. Aí na minha loja lá tem 30 fragrâncias de perfume. Gente, eu não vou mostrar 30 fragrâncias para o cliente. Pelo amor de Deus, não faça isso. Isso é um erro de comunicação. Por quê? Porque você vai deixar o cliente perdido de tanto perfume. Primeira coisa que você pergunta, qual tipo de perfume que você gosta? Eu gosto de madeirado. Vamos supor, madeirado. Então, você pega 2 que mais vende e você só dá 2 opções de escolha. Pronto, fechou. Por quê? Porque você fecha, você funila. Então, num texto, quando você
Porque a venda é uma comunicação verbal, é uma redação verbal. Num texto, quando você vai colocar lá, sintetizar esse texto, você vai colocar no máximo aí 2 perguntas. No máximo, quem gosta muito de escrever, 3 perguntas. Por quê? Para você não ficar tão perdido. Porque no final você tem que responder todas aquelas perguntas. Retome o título no final. Porque lá no final, no seu título, na conclusão, você vai ter que responder o questionamento do seu título. Evite títulos longos e não copie tema. Por que não copia tema? Porque a gente sabe que tem gente que copia, né? Redação descritiva. Descritiva, o próprio nome já responde, vem de descrever. Eu descrevo alguma coisa. A descrição é um texto baseado na exposição, relato de objetos, pessoas, lugares, acontecimentos. Então, eu vou descrever sobre um acontecimento. Aí eu pego lá um acontecimento, sei lá, um final de semana, uma festa que teve, um workshop que você participou de agronegócio, uma feira de agronegócio que você participou, uma palestra de agronegócio, uma fazenda que você visitou. O que você vai fazer? Você vai fazer um relatório. O relatório descritivo nada mais é que a descrição de tudo que você aprendeu, de todos os acontecimentos, do passo a passo. Redação narrativa. A narrativa, gente, é um gênero textual em prosa que tem como objetivo contar uma história, transmitir emoções e ideias ao leitor. Ela pode ser fictícia ou baseada em fatos reais, como acontece com as crônicas, e permite que quem a escreve use a imaginação e a criatividade de maneira atraente e envolvente. Gente, a redação narrativa vem de narração. Narração é só vocês lembrarem de um narrador de futebol. Um narrador de futebol, quando ele está narrando um jogo lá, o que ele está fazendo? Ele está colocando emoções. Se você concorda comigo? Que o narrador, ele coloca emoções. Se foi gol, ele coloca vibra, coloca toda aquela emoção. Se foi pênalti, ele coloca toda a emoção. Se teve uma falta, ele coloca toda aquela emoção. Se um jogador machucou, ele entona, coloca emoção sobre aquilo lá. Essa é a função do narrador. Ele colocar emoção. Um exemplo que eu cito em todas as minhas aulas de redação técnica é do... Lá na nossa, quando os nossos pais, avós não tinham TV, minha mãe conta que acontece que eles ouviam lá a novela no radinho. Eles estavam vendo os personagens da novela? Não. Eles estavam vendo o mocinho beijar a mocinha? Não. Eles não estavam vendo aqueles acontecimentos. Visualmente, não, eles não estavam vendo, mas eles estavam ouvindo. E qual era a função do locutor, do narrador daquela novela? Transmitir emoções para o ouvinte. Fazer com que o ouvinte, despertar no ouvinte o desejo, como se ele estivesse presente naquela cena. É como se o ouvinte pudesse fechar os olhinhos e imaginar aquela cena da donzela sendo beijada pelo mocinho e da fuga dos dois para tentar se casar, e aquelas coisas. Essa é a função do narrador, despertar emoções. Descrever um fato, porém despertando emoções. Redação informativa. A redação informativa é um estilo de redação cujo objetivo é fornecer informações claras, precisas e diretas ao público. Seu principal foco é transmitir fatos, dados e conceitos de forma que o leitor possa compreender facilmente o que está sendo apresentado. Só um momento, beber uma água, gente. Então, um exemplo aqui de redação informativa é os jornais impressos. Quando você pega um jornal impresso, o que ele está fazendo? Ele está nos informando sobre algo. Aí você vê lá a coluna política, a coluna de saúde, a coluna religiosa, tem várias colunas, coluna de moda, coluna de fofoca. E o que aquelas colunas estão fazendo para a gente? Informando sobre um determinado assunto. Informando o andamento da política, informando o andamento como que anda as tendências da moda, as fofocas dos artistas, dos famosos, e assim por diante. Linguagem oral e escrita. A linguagem oral e escrita é fundamental para o desenvolvimento intelectual do ser humano e para a sociedade, pois é através dela que aprendemos e damos sentido ao mundo.
Gente, o que é a linguagem oral? Oral é o que eu estou fazendo agora, eu estou falando, eu estou verbalizando. Essa é a linguagem oral. A escrita, o que é a escrita? Esses slides que eu fiz aqui. Essa é a linguagem escrita. Para mim confeccionar, fazer esses slides, produzir esses slides, esse slide aqui é uma redação informativa. Eu estou informando para vocês sobre o conteúdo de redação técnica. Eu tive que estudar sobre ele. Eu tive que pegar a apostila lá que vocês recebem e ler ela. Eu tive que fazer algumas pesquisas também. E a linguagem oral e escrita ela é fundamental aqui, fala para o desenvolvimento intelectual nosso. Por quê? E para que a gente possa o quê? Se sentir parte do mundo, fazer parte do mundo, dar-se para o mundo, doar algo de nós para o mundo. É através da nossa linguagem oral. Hoje, às 9h30, o que eu estou fazendo? Através dos estudos que eu fiz, produzi esse texto informativo através de slides, e agora eu estou verbalizando essa produção e dando algo de mim para o mundo. Dando algo de mim para o mundo, dando um pouco do conhecimento dos meus estudos para o mundo, no caso, especificamente para vocês. Essa é importante, porque a gente se insere no mundo. A importância da linguagem oral, da comunicação, é essa, fazer você inserido ao mundo. Por isso que você já viu essas histórias que a pessoa analfabeta, o analfabeto que eu estou falando é aquele que não sabe mesmo ler e escrever. Não sabe mesmo. Ele se sente meio que perdido no mundo. Ele não consegue muito o espaço dele no mundo. Aí você já viu aquela história quando fala assim, nossa, o fulano não sabia ler nem escrever, aí ele fez o EJA. Eu vi esses dias uma história de um senhor de 84 anos, fez o EJA, formou no 2º grau, e aí ele fala se emocionando, que quando ele escreveu o nome dele pela primeira vez, quando ele leu O Pequeno Príncipe, foi o primeiro livro que ele leu, ele chorava. Por quê? Porque ele começou a se sentir parte do mundo. A linguagem oral escrita é essencial para a comunicação, que é um dom inato, que permite ao ser humano interagir com os outros e com o meio em que vive. A linguagem oral escrita é um instrumento para organizar pensamentos, crenças e o mundo interior. Gente, quando a gente fala, quando a gente escreve, principalmente quando a gente escreve, e depois que a gente verbaliza, a gente organiza esses nossos pensamentos. Os poetas, se você pega um poema agora e vai ler uma Clarice Lispector, um poema, por exemplo, um Sócrates, quem gosta, por exemplo, você vai ler. O que você está fazendo quando você lê? Pega um poema da Clarice Lispector. É lindo, maravilhoso. Aí, quando você lê, você começa a perceber que ela não estava escrevendo para nós. Ela estava escrevendo para ela mesma. Era uma forma dela organizar esse mundo interior dela. Era uma forma dela organizar esses pensamentos dela. Lógico, depois isso ecoou para nós. Mas, inicialmente, não era escrever para nós, era escrever para ela mesma e organizar esse mundo interior. Eram as batalhas e as lutas interiores dela que hoje propagam para nós. A linguagem escrita possibilita a organização do pensamento e o registro de ações e pensamentos humanos, o que é fundamental para a difusão de ideias e informações. A oralidade é fundamental para o desenvolvimento da leitura e da escrita, pois é através do ouvir que se desenvolve a capacidade de aprender. Quando fala assim, através do ouvir que se desenvolve a capacidade de aprender, eu cito sempre um exemplo lá da iniciação, lá quando a gente é bebezinho, quando a gente é pequenininho, 4 anos de idade. Quem tem filho aqui, eu tenho filho, eles são pequenininhos. O que a professora faz, ou o que a gente, que a mãe faz? A professora lá não faz uma rodinha, aí eles escolhem lá um livro, supondo Chapeuzinho Vermelho, aí ela faz uma rodinha, ela senta nessa roda, e o que ela faz? Aquelas crianças de 4 anos sabem ler? Não. Elas sabem escrever? Não. Mas o que aquela professora faz? Ela está lendo para elas. Só que, quando a professora lê, ela não pode pegar o livro do Chapeuzinho e falar assim, era uma vez o Chapeuzinho Vermelho. Ele tinha uma capa vermelha, porque a mãe dele confeccionou essa capa, a mãe dele... A professora não pode ler assim. O que a professora tem que fazer? Ela tem que colocar emoções. O Chapeuzinho Vermelho tinha uma capa linda, vermelha, maravilhosa,
tinha uma touca, tal, e ela coloca todos os detalhes, coloca emoções, e vai, e vai. Gente, que lá não é uma invenção da professora. É lógico que tem professoras que são tão maravilhosas, que elas, literalmente, elas se entregam por inteiro. Mas não é invenção. Aquilo lá a neurociência explica. Isso que eu estou falando aqui é a neurociência que está comprovando cientificamente. Quando você lê para uma criança, nos primeiros anos de vida, você está desenvolvendo dela a capacidade de aprender, de se desenvolver, de aumentar o seu repertório, ser uma criança mais comunicativa, despertar ela o interesse da escrita, e assim por diante. A estimulação do ambiente, como a interação dos adultos com as crianças e a disponibilidade de materiais linguísticos, é importante para o desenvolvimento da linguagem. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Isso estimula a criança, é uma estimulação. Por isso que os psicopedagogos falam muito. Leia para as crianças, contem história para as crianças. Por quê? Porque você desenvolve, você estimula ela. Sentido denotativo e conotativo. A linguagem denotativa é a que usa o sentido literal das palavras, enquanto a linguagem conotativa é a que usa o sentido figurado. Ambas são importantes para a língua e são usadas para estabelecer comunicação de diferentes formas. Vamos lá, o que é uma linguagem denotativa? Denotativa, gente, é a linguagem, é o sentido literal, o sentido verdadeiro, a expressão correta de uma palavra. Aqui eu trouxe um exemplo. Fiz um arroz muito salgado. Esse muito salgado é de muito sal. Foi lá e errou na mão, colocou mais sal. Se era para colocar uma colher, colocou 2. Se era para colocar uma pitada, colocou uma colher inteira. Então, quando fala que fiz o arroz muito salgado, esse muito salgado é o sentido original da palavra. E o conotativo é aquele que tem um sentido figurado. Um exemplo aqui, o arroz está com preço muito salgado. Esse muito salgado aqui não é de sabor. Esse muito salgado aqui é de preço alto, preço elevado, caro demais. Então, a linguagem denotativa é que tem o sentido original da palavra. A conotativa é que tem o sentido figurado. Uso do período. Característica de um bom período. Seja direto ao expressar a ideia. Quando você vai escrever um texto, um relatório, você tem que ser direto a expressar a ideia. Supondo que você está lá na empresa e você vai fazer um relatório sobre, sei lá, sobre o nascimento de alguns bezerros. Você vai falar, né, qual que foi a vaca, o horário, tudo mais. Colocar lá no relatório, tudo certinho. Se tomou alguma vacina após o nascimento, e assim por diante. Se amamentou. Então, você tem que ser direto ao assunto. Se você está fazendo um relatório para relatar, para reportar sobre o nascimento dos bezerros, para que você vai falar sobre a colheita do milho? O que isso tem a ver? A não ser que o nascimento ocorreu lá na lavoura do milho. Tudo bem. Mas você especificar sobre a colheita, o que isso tem a ver? Então, você tem que ser direto na ideia. Busque clareza na sua escrita. Seja claro na informação que você veio trazer. Tente usar a ordem direta. Então, você vai falar sobre a vaca, então seja direto sobre aquilo lá que você vai falar. Que é o sujeito, verbo e complemento. Gente, eu vou explicar depois sobre isso, tá? Sujeito, verbo e complemento. Dê preferência à voz ativa. O que é a voz ativa? Não é assim, vamos supor que a vaca, os bezerros nasceram às 10 da manhã. Aí você não vai falar, eu acho que nasceu 10. Ou talvez nasceu meio-dia. Ou talvez nasceu 3 horas da tarde. Não, gente, pelo amor de Deus, seja direto. Nasceu 10 horas, meio-dia ou 1 da tarde. Construa texto com afirmações. Evite o uso excessivo de gerúndio. Use até 3 verbos para compor. A voz passiva deve ser utilizada apenas quando o sujeito paciente, quem sofre a ação, for mais relevante do que o agente da ação. Adequado. O Congresso foi invadido pelo manifestante. Então, quem sofreu a ação aqui foi o Congresso. Inadequado. Manifestantes invadiram
o Congresso. Então, sempre quem sofre a ação tem que vir em primeiro lugar. Aí, aqui no slide anterior fala, sujeito, verbo e complemento. O sujeito tem que vir primeiro, então foi o Congresso. Aqui, ó, o sujeito estava por último, então está errado. O Supremo decidiu o assunto, então o sujeito veio primeiro. Inadequado, o assunto foi decidido pelo sujeito, pelo Supremo. O Supremo está lá em último. As qualidades de um texto: concisão, correção, clareza e elegância. Vou explicar. Ser conciso significa não abusar de palavras para exprimir ideias. Então, o que é conciso? Ser direto. Ir direto ao assunto, não ficar enrolando, enchendo linguiça. Lembra que eu falei? Vai falar sobre o nascimento dos bezerros, da vaca tal? Então, fala sobre ele. Relata sobre esse nascimento. Não vai falar sobre a colheita do milho. Eliminar tudo aquilo que é desnecessário. Clareza consiste na manifestação da ideia de forma que possa ser compreendida rapidamente. Seja claro. Por quê? Porque a função de todo texto é ser claro e objetivo. Para todas as pessoas. Se você vai fazer um texto, um relatório sobre o nascimento das vacas de uma fazenda, dos bezerros, todas as pessoas que vão ler aquele relatório, todos os técnicos e esse por diante responsável, eles têm que compreender aquele texto. Então, todo texto ele é criado por um grupo de pessoas, e aquele grupo tem que compreender aquele texto. Por exemplo, uma professora que vai contar uma história para crianças de 4 anos, aquela mesma história que ela conta para crianças de 4 anos, a mesma forma que ela utilizou para contar, as entonações, as narrações, as emoções que ela colocou, se ela for contar aquela história para uma criança de 10 anos, não vai ser da mesma forma. Por quê? Porque o público é diferente. Tem uma linguagem, tem uma fala que eu gosto muito, que eu acho muito prática, que eu falo para todos os meus alunos. Para cada público, uma linguagem diferente. O dia que você entender isso é uma fala minha que eu levo para a minha vida. Isso aí, quando eu aprendi isso, para mim, isso quebrou muita coisa nas minhas escritas, na minha comunicação. Para cada público, uma linguagem diferente. Se eu estivesse agora diante de uma turma de crianças de 12 anos falando sobre redação, 14 anos, não seria dessa forma que eu estaria explicando, porque o público é diferente. Agora, como eu estou aqui diante de adultos, futuros técnicos, já é uma outra forma que eu tenho que lidar. Então, quando você entende isso, por quê? Porque às vezes você quer falar de uma forma e as pessoas não entendem. Mas, às vezes, não sempre, você tem que questionar. Será que a linguagem que eu estou utilizando é a mesma? Eu não posso utilizar. Por exemplo, se eu fosse falar agora sobre redação técnica, eu fosse lá no presídio, eu estivesse dando aula de português para os presidiários, eu não poderia usar essa mesma linguagem. Às vezes, lá no presídio, apesar que eu não gosto, mas eu poderia falar alguma gíria. Por quê? Porque lá é um ambiente que me cabe utilizar a gíria. Professor, então você está falando que lá então você poderia falar palavrão? Deus o livre, eu não gosto de palavrão, não estou falando isso. Mas é porque o ambiente lá, talvez eu teria que usar um tipo de linguagem para que esses presidiários entendessem, deixassem eu entrar no campo do conhecimento deles, entendessem sobre o assunto que eu vou falar. O bom comunicador é aquele que, quando ele chega, ele consegue passar a informação que ele veio passar. É óbvio, gente, aqui, por exemplo, nessa aula de hoje, são 22 slides. Eu tenho certeza, isso eu sou bem tranquila, que vocês não vão entender esses 22 slides. Mas que seja 1%, 5% daquilo que eu trouxe, se a gente for chutar, vocês entenderam? Então, a minha informação foi efetiva. A minha comunicação foi efetiva. As qualidades de um parágrafo podem ser resumidas em 4 características. Clareza na abordagem inicial. É importante que o leitor compreenda imediatamente o que você está tratando do parágrafo. Então, você precisa ter clareza sobre aquilo que você vai falar. Conteúdo argumentativo adequado. Seu parágrafo deve apresentar argumentos relevantes e bem embasados para sustentar a sua ideia. Aqui eu trouxe para você, mas na próxima aula a gente vai falar, né, vai aprofundar.
que uma redação ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão, que basicamente a gente sempre fala início, meio e fim. Se eu vou falar sobre financiamento para agricultores, de empréstimo para agricultores, eu tenho que introduzir sobre esse tema. Aí eu faço uma introdução sobre ele. O que é o tema? Qual a relevância desse tema? Ok, fiz essa introdução. Agora eu vou desenvolver. O que eu vou desenvolver? Lembra lá da relevância do tema? Eu vou aprofundar mais sobre ele. Eu vou falar mais dados, colocar mais dados, deixar ele mais esclarecido. E na conclusão, eu vou concluir a pergunta que eu levantei lá na introdução. A problemática, porque todo texto ele tem uma problemática, então eu tenho que responder aquele problema. Gente, então é isso. Na aula de hoje, eu falei sobre a redação, né? O que é um texto, né? O que é uma redação. Bati muito na tecla a questão da leitura, do hábito da leitura. Redação dissertativa, trouxe para vocês o que é uma redação dissertativa. Lembra sempre do advogado. Eu, como advogado, eu tenho que defender o réu. O que é a minha função, então? Debruçar, ler, passar noites. Porque o advogado, um bom advogado, ele passa noites e noites lendo. Para quê? Para que ele ache brechas na lei e consiga defender o seu réu, o seu cliente. Então, o que acontece? Eu preciso argumentar sobre isso. Então, uma redação dissertativa, eu preciso argumentar sobre um assunto proposto. A descritiva, eu vou descrever sobre um fato. Como que eu descrevo sobre um fato? Imagina, você participou sobre um workshop da empresa, participou sobre um seminário, ou viajou para uma fazenda, fez uma visita técnica. O que você vai fazer na redação descritiva? Vai descrever passo a passo como foi esse workshop. Descrever passo a passo como que foi aquela palestra. Passo a passo como foi aquela visita técnica. Os pontos principais, mais importantes. A redação narrativa. Vou narrar sobre alguma coisa. Aí vocês lembram lá dos nossos avós, dos nossos pais. Quando eles não tinham TV, assistiam ouviam a novela pelo radinho. Qual que era a função do narrador? O que ele fazia? Colocava emoção. Ele passava para o ouvinte os fatos que estavam acontecendo naquela novela. Porque a função do narrador é fazer com que o ouvinte ele se sinta parte daquele momento. Ele se sinta como se ele estivesse lá dentro. Por exemplo, um narrador de futebol. Você está ouvindo o futebol pelo radinho, a função do narrador é fazer com que, mesmo que você não está enxergando o pênalti, não está enxergando a falta, o gol, ele tem que fazer com que você sinta como se você estivesse lá dentro daquele estádio, aquela emoção, e assim por diante. Informativa, o que é informativa? Eu vou informar sobre algo. Aí o exemplo do jornal. Todo jornal não tem a coluna política, saúde, moda, fofoca e assim por diante. Então, ele informa sobre um determinado assunto. Por exemplo, nas empresas, aqueles quadros informativos, informando. Aquilo lá é uma redação informativa, está informando sobre algo. Ou a intranet, a empresa que tem intranet. O que é a função da intranet? Informar para os funcionários sobre algo da empresa, sobre algo da organização. Gente, eu vou ligar a câmera aqui para a gente finalizar. Deixa eu te perguntar, esses slides estarão disponíveis no site do Proesc? Eu vou mandar, aí o pessoal disponibiliza para vocês, pode ser? Tá ok. Obrigada. Nada. Deu para entender, pessoal? Ingrid, você levantou a mão, quer fazer uma pergunta? Ou foi por engano? Foi errado aqui. Não. Tranquilo. Não, mas se tivesse fazer a pergunta, não tinha problema, não. Eu gosto de perguntas. Deixa eu falar uma coisa, gente. Ficou alguma dúvida? Deu para entender essa primeira aula de redação? Ficou alguma dúvida, gente? A Tainara disse que deu para entender. Ficou alguma dúvida? A Eunice, a Carol? Não, certinho. Deu para entender. Porque, assim, se vocês, Ronivaldo, se você, Milena, se vocês entenderam a importância da leitura,
eu já vou ficar super feliz, porque não tem como a gente ler, a gente produzir um texto ou comunicar se você não tem um hábito da leitura. Vou ficar super feliz. Se vocês entenderam o que é uma redação dissertativa, que eu vou dissertar sobre algo. O que é dissertar? Argumentar sobre um certo assunto. Aí lembra sempre do advogado. Qual que é a função do advogado? Argumentar a lei, argumentar o juiz para defender o seu cliente. Qual que é a função da redação descritiva? Vou descrever sobre um fato, descrever sobre um acontecimento. Lembra lá, participei de um workshop, fiz uma visita técnica, então vou descrever sobre passo a passo como foi esse workshop. Fiz uma visita técnica lá na fazenda, vou descrever passo a passo como foi essa visita técnica, os pontos mais importantes. A redação informativa, eu vou informar sobre um assunto. Então, como eu informo sobre um assunto? Lembra do jornal impresso, as colunas, saúde, política, moda, fofoca. Então, eles estão nos informando sobre um determinado tema. Ou, se não, o quadro informativo lá da empresa. Lá é uma redação informativa. Eles põem lá no quadro, está nos informando sobre um determinado assunto. Ou a intranet está informando o funcionário sobre um determinado assunto. A redação narrativa, lembra lá do radinho dos nossos avós que ouviam a novela? Qual que era a função do locutor? Passar a emoção, narrar aquele fato, narrar aquele acontecimento. Gente, deu para entender? Então, tá bom. Beleza, eu vou finalizar a aula. Gente, então, boa noite, Deus abençoe vocês, tudo de bom. Ótima noite, professora. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, Eunice. Boa noite. Boa noite, Milena. Boa noite, todo mundo. Boa noite, com Deus. Com Deus. Deus abençoe.